Evangelho de João no capítulo 13. Esse sim, um dos textos que é um pilar da fé cristã. Leremos verso 34 e o verso 35. Daremos ênfase no verso 34 e 35, mas vamos ler a partir do versículo 31. João no capítulo de número 13. Nos preparando também para a ceia do Senhor. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deus, abençoa-nos na meditação da Tua palavra, para que esta palavra venha impactar os nossos corações, e tudo aquilo que na nossa família, no nosso trabalho, precisa ser mudado, na nossa vida espiritual, na nossa igreja, nos relacionamentos com os nossos irmãos, que esta noite, que este momento seja usado pelo Teu Santo Espírito para incomodar os nossos corações, para que nós possamos entender a necessidade de amarmos uns aos outros, verdadeiramente, como Cristo nos ensina, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. Amados irmãos, certa vez uma mulher procurou o pastor, já membro daquela igreja há pouco tempo, e ela disse, pela primeira vez compartilhando com ele, ela disse: olha pastor, eu não acreditava em Deus, não acreditava na fé cristã. Para mim era algo extremamente difícil, complicado, me tornar membro de uma igreja, participar dos cultos. Eu via muita incoerência na religiosidade, porque se Deus é dito aí pelos crentes como um Deus de amor, por que que existe tanta injustiça no mundo? Por que que existe tanta maldade, tantas coisas ruins acontecendo? E no meu coração, eu me considerava completamente incapaz de buscar uma igreja por conta disso. Essas questões no meu coração eram uma grande barreira. Mas pastor, o meu marido era muito pior do que eu. Ele debochava de crente. Ele falava mal de religião. Ele falava mal da igreja. Mas certa vez, ele voltou de um culto nesta igreja e disse: minha vida foi transformada, minha vida foi mudada. A princípio eu não acreditei. Falei, isso é coisa, aconteceu alguma coisa com ele. Mas o tempo foi passando, e eu via claramente um novo marido, um novo homem, porque aquele homem passou a me amar mais, passou a cuidar mais de mim e dos meus filhos. E eu realmente entendi que algo havia acontecido nesta igreja. E eu vim aqui conhecer, entender o que estava acontecendo. E tive certeza de que aqui era o meu lugar para servir a Deus. Amados irmãos, esta pode ser uma história aparentemente inusitada ou pouco frequente, mas não. É uma história real, uma história verdadeira e muito frequente na vida de muitas pessoas no Brasil afora. Daqueles que encontram na palavra do Senhor o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira motivação para viver. Não está em nós mesmos, mas está naquele que nos amou, em Cristo Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é o novo mandamento. O novo mandamento. Alguns estudiosos até mesmo chamam de 11º mandamento. Ou, alguns preferem, o mandamento mais importante.
aquele que Jesus Cristo deixou para nós e que faz sentido a todos os outros 10. Declarado aqui no verso de número 34, quando naquele momento onde eles estão reunidos ali num cenáculo, numa quinta-feira, antes da crucificação, que seria na sexta-feira, eles estão reunidos para celebrar a ceia do Senhor, ali presentes. Judas está ali com eles. Jesus tira uma toalha, pega uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Lava os pés de Judas, lava os pés de André, lava os pés de cada um dos discípulos. Até que, na hora da ceia, no momento ali onde eles estão, naquela ceia, Jesus olha para Judas e diz: faz o que você tem que fazer. E naquele momento Judas sai. Alguns pensam que ele foi apenas comprar mais alimento para a ceia, uma vez que ele era o tesoureiro daquele grupo, né, o grupo apostólico. E o verso 31 então vai nos dizer que quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. É como se dissesse: agora não tem volta, agora é para valer. Agora o Filho do Homem será glorificado, e Deus foi glorificado nele. E ele coloca como algo passado, como já tivesse acontecido, apesar de não ter acontecido, como algo que ele está dizendo: vai acontecer, é certo, isso irá acontecer de todas as formas. E então no verso 33 ele diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, mas chegará um momento que vocês vão me buscar e eu não vou mais estar entre vocês. E nesse momento vocês não podem esquecer do que eu deixo para vocês. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Por que novo mandamento? Por que esta declaração como um novo mandamento, sendo que estes princípios nós já encontramos ali no livro de Lucas, que nós lemos no início do culto, no capítulo 10, versículo 27, quando aquele intérprete da lei chega para Jesus, perguntando: o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então diz: olha, o que está escrito na lei, como que você interpreta a lei? Ele então resume a lei, os 10 mandamentos, em 2 mandamentos. E ele diz, verso 27, a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus concorda com ele, diz: olha, muito bem, você resumiu os mandamentos de maneira perfeita. Mas aqui Jesus está dizendo: olha, um novo mandamento vos dou. Em que este mandamento é novo? Ou quais as características que esse mandamento tem para que Jesus o chame de novo, sendo que nós vemos nele as mesmas declarações anteriores, que vos ameis uns aos outros. Nós vemos na declaração de Jesus, pelo menos 2 características deste novo mandamento. Por que ser um novo mandamento? No livro que nós lemos, Lucas, capítulo 10, verso 27, Jesus confirma os 10 mandamentos. Por quê? Primeiro, por causa da sua profundidade. Ou seja, não mais por causa do resgate que havia sido feito no Egito, mas no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Se você olhar no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, antes de declarar os 10 mandamentos, ele toma por base um acontecimento histórico, algo que tinha acontecido com o povo de Israel, e então ele traz os 10 mandamentos. Versículo 2 ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E então ele começa os 10 mandamentos. Jesus está pautando agora os 10 mandamentos sobre um outro prisma, muito mais profundo, que é o seu próprio sacrifício.
a sua própria vida, a sua própria entrega. Ele entregou-se em favor de cada um de nós. E então ele diz que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele coloca ele como modelo. Ou seja, agora você vai obedecer os 10 mandamentos, agora você vai obedecer este mandamento, não porque vocês saíram do Egito, não porque vocês foram livres da escravidão do Egito, mas porque vocês foram livres da escravidão espiritual, das trevas, que vos era legado, como legado, mas agora vocês estão na rocha que é Cristo. Primeiro, por causa da sua profundidade. Segundo, pela sua extensão horizontal. Não mais como amamos a nós mesmos, mas agora como Ele nos amou. Veja que no livro de Lucas, capítulo 10, verso 27, ele resume os 6 mandamentos ali, e amar o próximo como a ti mesmo era o equivalente. Como que nós vamos amar o próximo? Ora, como nós amamos a nós mesmos. Porém, agora Jesus traz uma extensão horizontal muito maior para este mandamento, dizendo: agora não é mais como você se ama, mas como eu vos amei. E aqui nós entendemos, irmãos, a profundidade deste ato. Não é o nosso amor, aquilo que nós praticamos para conosco, mas aquilo que Jesus Cristo fez para conosco. Agora sim, este mandamento está repleto de uma profundidade muito maior, um alcance muito maior, no qual nós devemos amar como Ele nos amou. E por último, por causa do próprio resultado visível. É um novo mandamento, porque quando nós exercemos e realizamos esse novo mandamento, não somos apenas religiosos, mas somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Ele está dizendo: todas as vezes que vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, vocês estão sendo meus discípulos. Vocês não são religiosos, vocês não são simplesmente crentes, ou vocês não são simplesmente seguidores, mas vocês são meus discípulos. Ele está chamando a responsabilidade para si e ao mesmo tempo colocando essa grande responsabilidade sobre nós, dizendo: olha, nós precisamos amar como Ele amou e como Ele amou. Aqui nós temos algumas características de como Ele nos amou. Sempre no Evangelho de João, me chama a atenção o primeiro verso, quando fala desse amor de Deus para com os seus discípulos. Primeiro verso, versículo 1 do capítulo 13 de João, ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os com perseverança até o fim. E aí ele passa a relatar, João passa a relatar o momento que Jesus pega uma bacia com água, uma toalha, e vai lavando os pés dos seus discípulos numa atitude de completa humildade. Ele estava dando exemplo. Agora, irmãos, imagine o que é isso. Você ter que lavar os pés de uma pessoa que você sabe que fala mal de você, que deseja o mal para você, e que vai te trair a qualquer momento, e que vai colocar você numa situação extremamente difícil. Estamos falando de Judas. Ele lavou os pés de Judas. Não apenas Pedro, que de imediato falou: não, Senhor. Mas por fim, Jesus o convenceu de que ele também deveria ter os pés lavados por Jesus. Jesus mostra a que ponto nós devemos levar este amor e qual a intensidade dele. Paulo, falando a respeito da intensidade deste amor de Jesus Cristo, lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, vai nos mostrar que o amor de Jesus por nós foi capaz
de motivá-lo a se encarnar, ou seja, vir ao mundo como ser humano e deixar toda a sua glória para estar aqui cumprindo a vontade de Deus. Verso 5 de Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou, ele se encarnou para estar conosco, para estar no meio de nós. Ele nos amou, meus irmãos. João no capítulo 17, versículo 19, na oração sacerdotal aqui nesse mesmo lugar, neste mesmo cenáculo, ele afirma aquilo que ele havia feito. Verso 19, diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus se santifica. A ideia de santificar aqui é justamente essa de estar separado para Deus. A ideia de eu consagrar a minha vida, consagrar os meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus projetos, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu consagro a Deus. Ou seja, não é mais a minha vontade, mas a vontade de Deus, e eu vou caminhar em perfeita obediência à vontade de Deus. Santificação, tornando santo. Nós sabemos que Ele é santo, mas Ele intensifica esta característica para dizer: por causa deles. Jesus se santifica para que nós pudéssemos conhecer a sua santidade também. E por causa dele, o ápice de toda a vinda de Cristo está aqui em João capítulo 19, versículo 28 a 30, mais 2 páginas aí à frente, verso 28 a 30, de João 19. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estavam ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de sopo, lhe chegaram até a boca dele. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Ele fez tudo isso por nós, por amor, verdadeiro amor. Ele entregou a si mesmo naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida. E você sabe o que mais me chama a atenção nesse sacrifício de Cristo, de tudo aquilo que nós conhecemos a respeito desse sacrifício, é que quando Jesus se sacrifica ali naquela cruz por nós, Ele sabia claramente que nós seríamos incapazes de fazer o mesmo por Ele, ou de fazer algo semelhante ao que Ele havia feito. Ele se doou sem esperar absolutamente nada de nós, mas Ele fez isso por amor a cada um de nós. E Jesus ensina o que é amar com ação, irmãos. No texto que nós lemos de Lucas capítulo 10, da parábola do bom samaritano, o amor ali é um amor em ação. Aquele samaritano que, mesmo tendo uma divergência cultural com os judeus, ele não importa, ele ajuda aquela pessoa porque ele tem um sentimento de bondade, um sentimento de amor que faz ele agir. E quando nós olhamos para a nossa época atual, essa briga, essa luta, essa disputa que está havendo sobre racismo, vidas negras importam, e as pessoas saem falando em alto e bom som: vidas negras importam. Jesus Cristo morreu pelo ser humano, não importa se é negro, se é branco, se é amarelo.
Claro que vidas importam, importam tanto que Jesus entregou a sua própria vida. E quando nós entendemos este amor de Deus tão grande, a cor da pele não faz nenhuma diferença. E todos vivem harmoniosamente bem. Mas essa disputa toda existe por causa do pecado. De corações duros, ensimesmados, orgulhosos. Que disputam para ver quem é melhor, quem é mais poderoso, quem é mais forte. E o forte tentando oprimir o fraco tentando de todas as vezes se tornar mais forte, criando disputas de classe, de renda financeira, de situação educacional, de tudo. As pessoas estão querendo disputar. Por quê? Deus tenha misericórdia. Falta compreensão do que é verdadeiramente este amor que Jesus nos ensina. E aí, nós entramos nesta parte desse relacionamento horizontal. Ele dá o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros, ou seja, depois que nós falamos sobre esse sacrifício de Cristo, o que Ele foi capaz de fazer por nós, Ele diz, eu quero que vocês amem como eu vos amei. Amem quem? O seu próximo. A pessoa que está mais próxima de você. E quem é que está mais próximo de você? Quem está no seu próprio lar, na sua própria casa, na sua própria família. É o marido amando a esposa amando o marido, os filhos amando seus pais, os pais amando seus filhos, zelando e cuidando deles. Eles estão próximos, eles devem ser primeiramente o alvo desse amor. E aqui nós precisamos pensar nessa palavra amor. Ele diz, eu quero que vocês amem uns aos outros. Mas o que é amar? Na nossa cultura ocidental cheia de poesia, amor geralmente está relacionado a sentimento. Não é verdade? É o sentimento amar. Eu estou sentindo algo especial por fulano. Eu estou amando ciclano. Como é bom estar perto da pessoa, de fulano. Então nós erroneamente identificamos amor como sendo o ato de ter um sentimento. Eu digo que sim, faz parte, ou passa pelo sentimento, mas o amor é um verbo na Bíblia. O amor é uma ação. Amar é agir, não é sentir. Na nossa cultura nós confundimos as coisas. E pensamos que amar é sentir alguma coisa, mas amar é agir, é fazer algo, é estar realizando uma obra, uma ação, como nos ensina, vamos pensar aqui alguns textos, 1 Coríntios capítulo 13. Veja este desenho maravilhoso que Paulo, essa pintura maravilhosa sobre o amor que Paulo traz para nós, em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala a respeito do amor, e observe a partir do versículo 4, todas as vezes que ele fala de amor, ele fala como uma ação, não como um sentimento, mas como um agir. Verso 4, ele diz, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, o amor não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, o amor se regozija com a verdade, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Faltou dizer o amor tudo sente. Mas não, ele não diz o amor tudo sente, porque ele está dizendo amar é agir. Amar é tomar uma atitude, é fazer algo.
E qual o verso principal que fala a respeito de amor como ação, meus irmãos? João 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu. E esse dar é justamente o amar, o agir. Não basta dizer, olha, eu sinto amor por eles. Mas o que é que ele fez? Nada. No agir de Deus, no sentimento de Deus, ou seja, Deus, ao amar o ser humano, ele age. Ele entrega o seu próprio Filho. E o Filho? Efésios capítulo 5, versículo 2. Paulo falando também sobre isso. Capítulo 5, versículo 2, ele diz: e andai em amor, como também Cristo nos amou. E o que significa Cristo nos amar? Ele diz: e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo, por nos amar, não foi contando poesias ou sentimentos, ou falando como que o ser humano é algo maravilhoso. Idealisticamente, ou apenas no âmbito espiritual, não. Ele fez, ele entregou-se, ele sacrificou-se, ele agiu. Então nós vamos ver que o verbo amar na Bíblia indica sempre uma ação em favor de alguém. E aí eu te pergunto, qual é o contrário do verbo amar? Ou qual é o contrário do amor? Você responde? Ódio, né? Mas na definição que nós acabamos de colocar aqui, o contrário ou o antônimo de amor não é ódio. Não pode ser ódio. O contrário ou o antônimo aqui é egoísmo. Porque o amor, no padrão ensinado pela Bíblia, é dar, é entregar-se, é doar algo para alguém. E o contrário de dar é querer receber, ou querer só para si. Então, o contrário de amar aqui seria a pessoa que quer viver apenas no egoísmo, que é apenas para si mesmo. E como então nós poderemos definir o que é o amor? Segundo aquilo que nós já falamos até aqui, na definição do pastor Lu Prioro, ele define o amor como sendo dar aos outros o que eles precisam, sem esperar recompensa material alguma. Dar não é sentir, não é declarar, não é dizer, olha como eu te amo, mas é na prática, tomar uma atitude. Não adianta dizer eu te amo, mas ficar de braços cruzados. Não, então não ama. Não ama. Pois quem ama, age. Pois quem ama, faz. E o que ele faz? Ele dá àquele que precisa, ou dá algo para alguém, algo que a pessoa está precisando. E aí eu tenho 2 exemplos. O primeiro é Marta. Jesus deu a Marta o que ela precisava, não o que ela queria. Quando nós pensamos em dar algo a alguém, nós pensamos, pastor, então tudo que alguém me pedir eu tenho que dar? Não. Amor é dar o que a pessoa precisa. Marta chegou para Jesus e diz, Jesus, eu estou atarefada, Maria está aí só ouvindo, fala para ela vir me ajudar. Jesus disse, não, Marta, eu te amo. Você não precisa ficar fazendo tudo isso. Sente-se aqui, o que você mais precisa é me ouvir. Você precisa ouvir do Evangelho. É isso que você precisa. E Jesus amou Marta a ponto de dizer isso para ela. Não aquilo que ela queria, mas aquilo que ela realmente precisava. Porque o que Jesus fez por nós, o segundo exemplo aqui, ele deu a si mesmo. Mesmo sabendo que nós não poderíamos dar nada em troca, mas ele deu a si mesmo por nós.
Ele fez isso por nós, meus irmãos. Ele demonstra este amor, um amor que age, um amor em ação, um amor verdadeiro. Então, o que é o amor? O amor é, de fato, nós colocarmos a nossa vida à disposição uns dos outros, naquilo que é necessário a eles, sem esperar algo em troca. O que acontece com problemas conjugais profundos? O que acontece quando duas vidas se unem numa mesma casa? Aquela tensão, aquela briga, um fala A, o outro entende Z, um fala B, o outro entende W, e aquela confusão toda. Porque eles não estão dispostos a doar-se um em favor do outro sem esperar absolutamente nada em troca. Mas como que nós nos relacionamos? Nós sempre fazemos alguma coisa querendo receber. Nós abraçamos querendo receber um abraço de volta. Nós beijamos querendo receber um beijo de volta. Nós perdoamos querendo ser perdoado também. Nós trabalhamos e nos esforçamos e lutamos todos os dias querendo que a pessoa faça o mesmo por nós. E nos decepcionamos. Porque você está fazendo para um pecador que também precisa aprender aquilo que você já está aprendendo, mas que naquele momento ele ainda não aprendeu e não sabe. E ali começa a tensão, as brigas, as lutas, em todas as modalidades, seja família, seja igreja, seja trabalho. Amar implica em dar o que a pessoa necessita, sem esperar nada em troca. E se nós esperamos um tiquinho sequer, nós corremos o risco de nos decepcionarmos com a pessoa. Nos decepcionarmos com aquela pessoa. Quando Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, vamos pensar nisso? Deus vai fortalecer o meu amor, para que eu possa de fato ter um amor que seja capaz de doar, sem esperar alguma coisa do outro. Doar. E eu preciso ser muito forte para isso, não é verdade? Porque eu não sei quanto tempo que vai levar para outra pessoa entender e praticar este mesmo amor. Mas Deus cobra de mim que eu possa amar, e amar com amor altruísta, abnegado. Lucas capítulo 9, versículo 23, Lucas vai nos ensinar justamente isso, o sentido do texto aqui de ser um amor abnegado, altruísta. Capítulo 9, versículo 23, ele diz: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Amor abnegado é negar-se a si mesmo em favor do outro, é aprender a perdoar e a pedir perdão. 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 8, falando sobre o perdão, Pedro diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, falando sobre o amor, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. É agir, é perdoar, é dizer, por favor, me perdoe. É, de fato, se entenderem ali para que haja o quê? E eu já concluo minha palavra, os versos finais aqui, versículo 35 de João, capítulo 13. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ele está afirmando de maneira clara, as pessoas vão olhar para vocês, vão olhar para a igreja, ou então para aquela determinada família, e vai dizer, veja como eles se amam, vejam como eles se cuidam, vejam como eles se importam uns com os outros, vejam como eles estão ali sempre juntos, estão unidos, estão participando, estão fazendo as coisas com alegria.
Vejam como eles abraçam a obra. Como é bom, irmãos, quando nós ouvimos isso da nossa igreja. E sim, nós ouvimos, mas nós sempre precisamos estar relembrando as pessoas, ou relembrando a nós mesmos, que não podemos deixar o amor se esfriar. Porque se o amor se esfriar, nós não vamos doar, nós não vamos dar, nós não vamos fazer o bem, perdoar, agir, alimentar aqueles que precisam de alimento. Então, este amor, ele precisa estar presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, para que dia a dia as pessoas possam ver as nossas atitudes e dizer: eu quero fazer parte desta igreja. Um dia, se Deus quiser, eu quero fazer parte desta igreja. As pessoas precisam ver isso, irmãos. É isso que Jesus está dizendo: nisso conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros, porque este amor vai resultar em atitudes, em ações, onde vocês vão lutar para se proteger, para cuidar, para fortalecer uns aos outros. E lembram daquele casal do início que nós contamos no início da nossa mensagem? Eles aprenderam o que é amar a Deus. Eles entenderam o que é este amor sacrificial. E até hoje permanecem firmes, servindo ao Senhor. Os filhos também foram para a igreja. Os filhos também estão servindo ao Senhor Jesus. Os filhos também estão adorando. A família toda está sendo abençoada. Porque este amor é transbordante. Ele alcança os nossos corações. E quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos recebendo de uma maneira lúdica, de uma maneira clara, estamos visível aquilo que Cristo fez por nós há 2000 anos atrás, entregando a sua própria vida na cruz por nós. Vamos fechar os nossos olhos. E se você se sentiu tocado por esta palavra, e se você deseja colocar a sua vida na presença do Senhor e dizer: Senhor, me ajude a amar, me ajude a praticar o que é o amor, me ajude a doar-me. E aí, talvez você vai pensar em alguém que você precisa de maneira prática amar, com perdão, com apoio, com oração, com palavra, com ânimo, com companheirismo, com abraço, não sei, com obediência, se você for filho. Pense nessa pessoa e diga: Senhor, eu quero entender o que é realmente este amor, para que as pessoas possam olhar para mim e possam perceber: ele esteve com Jesus, ele conhece a Jesus, eu quero a fé que ele tem, eu quero ter uma vida como a dele. Vamos orar neste momento. Se você deseja isso, coloque-se em pé neste momento. Se você está na sua casa, feche os seus olhos neste momento. Mas vamos adorar ao Senhor, vamos nos render a este Deus maravilhoso, em nome de Jesus.